Oi, eu sou a Ariane. Oi, eu sou o David. E esse é o nosso podcast. É Muito muito amor! Hoje a gente vai sair um pouco do normal dos assuntos sobre relacionamentos. Tem a ver, mas a gente vai sair só um pouco do que a gente já estava falando, da linha guia dos episódios que a gente estava fazendo. A gente vai fazer praticamente um episódio especial. Uma edição especial porque nos últimos dias e tempos, eu e o David, a gente tem trocado muito sobre um assunto em comum de atendimento sobre mulheres que também envolvem os homens, né? E o quanto é importante que esse conteúdo chegue para esses dois públicos, que é como algumas atuações psicossomáticas atuam pelo feminino e a importância desse tipo de conteúdo também chegar ao público masculino, para que a gente tenha uma maior ampliação desse tema, para que a gente tenha maiores discussões sobre isso. E um dos processos que mais tem chegado, né, o David também compartilhou comigo um pouco disso das pacientes de feminino, são doenças que abraçam todos os processos uterinos, como endometriose, candidíase de repetição, problemas com ciclos menstruais e quão pouco a gente fala sobre isso em termos psicossomáticos. Qual é a atuação emocional sobre essas doenças, sobre como os nossos corpos funcionam dentro desse processo, né? A gente tem bastante atuação médica, mas pouco se fala sobre a atuação psicológica desses temas. Muito menos ainda quanto isso chega para os homens, né? E qual a importância de entender isso para os homens e de agir em relação a isso? Então, a gente quer partir aqui de um vídeo que a atriz Fernanda Paes Leme divulgou essa semana e que me fez ampliar muito essa reflexão. Para quem ainda não sabe, depois a gente vai compartilhar junto com esse nosso conteúdo, esse vídeo da Fernanda Paes Leme. Ela tá grávida e já foi divulgado amplamente nos canais de comunicação o quanto foi um processo, né, para Fernanda conseguir engravidar e qual é a trajetória dela sobre isso. A gente depois vai compartilhar aqui, mas basicamente Fernanda é uma mulher de 40 anos que começou a fazer tentativas de engravidar próximos dos seus 38 anos e ela divulgou um vídeo essa semana falando como de alguma forma ela foi passando por alguns processos relacionados a inflamações do endométrio, que é a camada que também está dentro do nosso útero, e depois o quanto isso foi causando algumas dificuldades para engravidar, uso de medicamentos, interferências hormonais, que é o que eu acho mais importante da gente ampliar aqui. Eu tenho falado muito com as pacientes o quanto a atuação médica que tem esse olhar mais humanizado para esse tipo de questão é importante, porque muitas vezes as mulheres procuram inicialmente os médicos para poder, de alguma forma, conter os sintomas, que são muito sérios, né, em cima principalmente da endometriose, que pode causar sangramentos, até necessidades maiores de cirurgias e tudo mais, e que os médicos, na verdade, têm zero conhecimento sobre o quanto a interferência emocional atua para essas doenças. É muito fácil, de fato, entrar com medicalizações em excesso, sugestões de interferências hormonais urgentes para que essas mulheres tenham seus sintomas contidos, mas a gente não olha para o que está na base, lá na camada do processo emocional dessas mulheres, que pode piorar muito o quadro, e inclusive, se a gente não toma consciência desse processo emocional, a gente não, de fato, vai para um olhar para uma cura definitiva, né? Para uma contenção definitiva desses sintomas. A gente só fica ali encobrindo com medicações o que de fato está acontecendo. E além da parte física, que está sendo olhado meio errado em relação aos médicos e a relação do feminino, além da parte física que está sendo olhada pelos médicos e esse feminino simbólico que você está dizendo que talvez implique, que vem dessa parte psicológica, na verdade a pergunta é ao contrário. Além da parte física e científica e médica, que tudo, o que além disso implica? De onde que vem só a parte psicológica? Porque as pessoas podem estar pensando, mas é estresse, que comumente quando você fala de psicológico, você fala do estresse, do cuidado invisível, trabalho do cuidado invisível, que foi até uma da redação agora, mas o que é isso na prática? E eu já dei um spoiler, não sei se a gente vai cortar, mas da parte psicológica, principalmente psicologia analítica que a gente está falando, que não é só o estresse, não é só a ansiedade, não são só coisas que parecem banais e normais que vão afetar essa parte da saúde feminina mesmo, a saúde da mulher
da parte do útero, da parte dos processos mesmo relacionados a isso. O que hoje já tem muitos estudos sendo levantados sobre isso, né? Sobre as doenças que têm uma base super psicossomática, e o que a gente tem de maior consistência, vou falar de um recorte dentro de todas as mulheres que eu venho atendendo nesses últimos quase 10 anos, é que basicamente 95% das mulheres que relatam alguma questão com endometriose ou candidíase de repetição, dores nas relações sexuais, enfim, processos que envolvam todo o nosso conjunto, né, que está relacionado ao útero, doenças que envolvem processos da própria vagina, enfim, estão relacionadas diretamente com relatos de relações abusivas, abusos psicológicos ou físicos ao longo da vida, né, não só às vezes processos recentes, processos que inclusive podem ter acontecido na infância, antes dessas mulheres iniciarem as suas vidas sexuais, por exemplo, mas que está diretamente relacionado a todo esse relato de sintomas. Eu acho importante trazer uma visão que eu fui construindo ao longo do tempo em relação a como essas doenças psicossomáticas se apresentam pelo símbolo, que está muito relacionado, né, a como a gente olha para isso dentro da psicologia junguiana, que é, para quem não sabe, a endometriose, ela tem várias formas de atuação, mas basicamente a gente observa sintomas frequentes de sangramentos em excesso, sangramentos que causam dores, inclusive, profundas para essa mulher, né, fora do comum, que impactam diretamente na qualidade de vida que essas mulheres têm, processos de sangramentos excessivos, hemorrágicos, que levam muitas vezes a uma internação, como eu disse no começo. E aí a gente olha para esse símbolo, vendo que, de alguma forma, esse útero está sangrando fora do contexto do ciclo menstrual, que seria o que é o normal para qualquer mulher, mas um relato de sangramento extremamente excessivo que chama a atenção, o corpo chamando a atenção dessa mulher através da dor, através desse sangramento, para poder gritar um socorro, né? Então, eu levo muito essa reflexão para as mulheres, assim, o que quer dizer, o que comunica um útero que sangra fora do padrão normal de um ciclo menstrual, né? Quando qualquer outra parte do nosso corpo se machuca, se a gente cai e rala um joelho, se a gente bate a cabeça e se corta, a primeira coisa que aparece pra gente, 2 sintomas pra gente olhar é dor e sangramento. E aí o nosso útero, ele é um processo interno, que se ele não grita, se ele não aponta esse sintoma de um jeito, a gente nunca ia olhar pra isso, a gente não ia ter essa noção, consciência do que tá acontecendo internamente. E a candidíase de repetição, né, eu tô até conversando isso com o David esses dias, né, a gente tem trocado sobre isso, para o masculino compreender esse lado psicossomático, é uma irritação constante, uma coceira infernal. Quem já teve candidíase, qualquer mulher que vai me ouvir sabe exatamente do que eu tô falando, que não deixa a gente em paz, né? Então, assim, é o corpo irritado, é aquela vagina irritada o tempo todo, chamando a atenção daquela mulher para poder trazer. E um outro relato simbólico super importante, além dos relatos de abuso e processos nesse sentido, tem a ver também com relatos de mulheres que, em algum momento, trouxeram isso nas sessões, né, nos grupos de mulheres, de que elas transaram sem querer transar. Mesmo estando, por exemplo, com um parceiro, não, a gente não está falando de uma interferência de abuso direta, né, mas assim, eu estou ali com o parceiro e eu faço aquele sexo para cumprir uma tabela, não tô tão afim, mas eu vou. E no fundo, essa mulher não quer ter essa relação sexual. A base emocional, ela não quer. Então, de alguma forma, todo aquele aparelho, né, aquele músculo da vagina, do útero, se força a se disponibilizar para uma relação sexual. Então, é super importante a gente olhar para as repetições disso ao longo de anos. Quantas vezes você, mulher, já transou sem, no fundo, querer transar? Quantas vezes a gente, de fato, se submete a essa interferência do masculino sem querer lá no fundo? Então, isso está muito relacionado com essa cadeia de sintomas. Então, se a gente pudesse listar, o masculino, ele faz parte desse processo, ele está interferindo de alguma maneira, sendo consciente, inconsciente, de forma direta, objetiva ou não, querendo ou não, para botar em palavras mais simples, no abuso, seja ele psicológico ou físico, e no físico pior ainda, no próprio maneira e no esquema como as coisas têm funcionado hoje,
Hoje menos, mas no patriarcado, e a gente sempre fala que está durando muito tempo já, de transar sem querer, da mulher precisar cumprir um papel específico que muitas vezes vai deixar ela submetida, seja a mulher que cozinha, a mulher que limpa a casa, a mulher que faz isso, aquilo, além da parte sexual, então transar sem querer transar, se disponibilizar sem necessariamente estar ali, e muitas vezes o contrário, querer transar e o cara não conseguir transar, ou querer transar de determinada maneira. Isso foram relatos que eu já ouvi de pacientes minhas, que eu quero transar, mas o cara quer transar do jeito que ele quer. Eu quero transar, eu quero receber mais, mas o cara quer receber mais. Então essa imposição desse homem, e essa afetação, essa interferência do homem vem de várias maneiras, não só o abuso. Então o homem não vai prejudicar a saúde psicológica e física da mulher, porque uma coisa está literalmente ligada à outra, porque o Jung falava isso, não existe o corpo sem a mente e a mente sem o corpo. Então, necessariamente, se tem um abuso psicológico, vai ter uma consequência física. Se tem um abuso físico, vai ter uma consequência psicológica. Então, de qualquer maneira, a gente pode listar um tanto de coisas que não são óbvias, como o abuso sexual, por exemplo, que o homem pode fazer, que vão causar essas mudanças necessárias, necessariamente essas mudanças ruins que causam nas mulheres. Sim. As consequências ruins. As consequências, com certeza. E enquanto estava falando, né, também me veio muito que, assim, a gente não pode esquecer que masculino e feminino coexistem em todos os seres. E aí, eu já tive muitos casos, por exemplo, de mulheres que se relacionam com outras mulheres e que também apresentam esses sintomas. Então, quando a gente está falando de uma interferência que também vem da carga do masculino, que também habita em nós mulheres, em muitas de nós, inclusive, né? É um dos processos que a gente mais observa, inclusive porque também existe, daqui a pouco a gente vai falar que existe esse outro lado da endometriose e de todas essas outras doenças, que é a atuação do masculino dentro da mulher de forma totalmente descompensada, desequilibrada. Mas trazendo para esse contexto de que mulheres que também se envolvem com outras mulheres também podem, de alguma forma, se submeter a abusos de outras mulheres, interferências sexuais de outras mulheres, a gente não está falando única e exclusivamente de uma penetração. A gente está falando do processo emocional da base dessas relações. Então, é super importante a gente olhar para isso também. E é importante trazer essa consciência, né, já fazendo essa outra ligação da atuação do masculino dentro da própria mulher, porque um dos outros processos que estão totalmente ligados a essas doenças é o trabalho hoje que você trouxe agora, né? A mulher abraçar não sei quantas funções. A gente está justamente numa época que a gente levantou muito esse tema por conta do tema da redação do Enem, que acabou trazendo isso para um grande público, mas que nos nossos atendimentos a gente já vê isso muito claramente, essa mulher dando conta de multitarefas, não conseguindo ter tempo para um processo de feminino um pouco mais sutil, olhar para essas sutilezas. O fato de muitas mulheres, inclusive, utilizarem muitos hormônios, seja pílulas anticoncepcionais, a ação de DIUs que liberam hormônios justamente para dar um dos motivos, dar conta dessas rotinas sem ter que se preocupar com o ciclo menstrual, porque de forma muito, muito direta, assim, as mulheres não têm tempo para poder pensar sobre o próprio processo do ciclo menstrual, dá trabalho menstruar, é mais um trabalho menstruar. E também, que eu acho que é um dos motivos que eu conectei aqui com o David para a gente falar sobre isso, muitas mulheres optam por usar hormônios, porque de alguma forma isso vai blindar de uma gravidez. E além, né, desse processo de blindar a gravidez, isso também libera de forma muito errada o uso da camisinha, o uso do homem, a possibilidade do homem usar a camisinha, o que de alguma forma também liberaria essa mulher do uso desses hormônios, né? A gente estava falando muito sobre isso. Porque eu estava falando isso antes da gente começar a gravar, porque simbolicamente, claro, e isso é um assunto muito difícil de falar, eu vejo professores da nossa área, assim, da psicologia analítica, cascudos, que têm dificuldade de falar sobre isso, e as pessoas têm dificuldade de receber isso. Então, são várias questões. Então, a gente está imerso, além do patriarcado, e ele é necessariamente culpado por isso, a gente está imerso num sistema capitalista que exige, tanto de homens quanto de mulheres, essa coisa do performar.
Então, o que o capitalismo quer? Que a gente esteja apto a estar produzindo. Seja para quem for, seja para o outro, seja para nós mesmos, estar vestidos como empreendedorismo e profissionais liberais como a gente. Então, se a gente não trabalha, a gente não recebe, não ganha, não faz nada. Então, a gente está imerso nesses dois sistemas, no patriarcado e no capitalismo. E os dois vão afetar isso. Só que, simbolicamente, em relação às mulheres, é o que eu estava falando antes de a gente começar a gravar, tem essa questão do... e aí, acho que antes eu preciso fazer uma vírgula para a gente falar até daquela coisa da polaridade e etc. Do feminino e do masculino, foi o que a Ari falou. As mulheres têm esse masculino, entendam, simbolicamente sempre. O masculino é simbolicamente masculino e o feminino. E o homem vice-versa. Eu não vou entrar em conceitos da psicologia analítica, mas é isso. E o ideal, independente de quem faz esse papel na prática ou não, é que esse sistema desse feminino e desse masculino que pressupõe ações. Então, o masculino, ele é mais da estrutura, do concreto, da ação. O feminino é mais do acolhimento, do pensamento. Isso não é uma regra. E não, a gente não está falando de biologia, a gente está falando de simbologia. E os dois, no prático, nós dois temos essas duas capacidades. Então, são potenciais arquetípicos, são potenciais que a gente tem dentro de um, dentro do outro. E necessariamente isso está mais para um lado, necessariamente isso está mais para o outro, em qualquer coisa que a gente faça, tem esse desequilíbrio. E na prática, para a mulher, quando tem esse desequilíbrio, um dos fatores de tudo que a gente falou, que traz essas questões para a mulher, dessa saída desse feminino, desse estar longe desse feminino, é a endometriose e outras questões relacionadas biologicamente à mulher, relacionadas a esse feminino, que vai fazer essa ligação mente, psicológico, simbólico, desse feminino e o corpo da mulher biologicamente falando. Então causa esse desequilíbrio. Aí, para voltar ao que eu estava falando, quando a mulher é exigida a estar no mercado de trabalho muito presente e performar e etc., de novo, eu acabei de falar que o masculino é o da ação, é o que performa. Só que o capitalismo exige isso igualmente dos dois. Então a mulher, quando vai para esse sistema e se identifica mais com esse masculino, que é a ação, que é o trabalho, que é tudo, que é arquetipicamente e simbolicamente, ela se afasta necessariamente desse feminino, que é a consequência do capitalismo que eu estou querendo dizer. Se afasta do feminino e abre espaço para esse desequilíbrio que, de fato, vai ter esses problemas que você estava falando da endometriose. Então, o capitalismo causa isso necessariamente. Então, a mulher que trabalha, tem até pessoas que têm livros escritos sobre isso, a mulher que só trabalha, que esquece de tudo, que só está ali se identificando com esse masculino que é isso, historicamente, arquetipicamente, simbolicamente, que é o homem que vai fazer isso, ela se afasta disso e o capitalismo exige que ela se afaste disso. Então, errado tá a mulher que larga um emprego, de novo, não é literal e é simbólico. Ela tá errada. Ela tem que trabalhar muito e fazer muito e tá sempre muito, só que ao mesmo tempo ela é exigida, ela vai pro patriarcado dentro de casa, de fazer todas as coisas tipicamente femininas e da mulher, explícitos da mulher, porque o patriarcado impõe isso pra mulher, então ela tem que performar e ao mesmo tempo tem que fazer as coisas dentro de casa. Então esse equilíbrio fica completamente maluco, porque uma hora ela tem que ser uma coisa só, outra hora ela tem que ser outra coisa só e dá pane no sistema, como a Pete fala. E como você vê essa outra questão, né, dessa interferência do homem, por exemplo, nas relações sexuais, negar profundamente e constantemente o uso, por exemplo, do preservativo, obrigando indiretamente, muitas vezes isso é muito velado, sutil, obrigando essa mulher a utilizar de outros recursos hormonais para poder blindar ali uma gravidez, né? E isso para além, porque a gente está falando aqui, inclusive, de um super risco para as doenças. Depois a gente vai gravar outros episódios, inclusive, falando da interferência, inclusive, do número de HPV que a gente tem por conta disso, né? Pela banalização do HPV que está acontecendo, assim, é só um HPV. Mas como é a interferência hoje que você vê dessa atuação que a gente estava discutindo antes de gravar, né? Do homem ainda ter muito isso, e como você tem atendido as mulheres e visto esses relatos ouvindo como homem? Eu vou usar o HPV como exemplo porque é muito bom, que vai até para o meu lado mais comunista, assim, mais, né, socialista, que é por que a vacina do HPV até os 4 anos é gratuita e depois dos 4 anos não é gratuita e tem que gastar muito dinheiro para fazer. Até os 14 não, até os 14. Até os 14. Enfim, mas até uma idade super limitada. Super limitado, e é uma idade que a mulher está controlada porque ela está dentro de casa, e o pai, e o avô, e toda parte né, os homens podem controlar a mulher. Então,
é uma coisa que eu tô falando, eu não li em nenhum lugar, mas é uma coisa que a gente sente, a gente discute muito aqui em casa. E aí eu vou para outros mecanismos de controle, aí eu volto pro patriarcado, que eu dividi os dois, capitalismo e patriarcado. Por que você acha que é só até os 14 que tem a vacina da HPV de graça? O HPV, ele causa danos específicos, e eu vou ser um pouco literal, mas para usar uma hipérbole para entender, que praticamente é uma castração da mulher. Porque se ela não pode ter filho, ela vai performar mais eu junto com o capitalismo. Então, por que eu não dou a vacina da HPV de graça? O HPV não causa dano nenhum ao homem. O HPV causa danos só às mulheres. Então, câncer? Será? Vamos imaginar jogando pro alto que é uma maneira de, sei lá, controle e assustar e pânico em relação às mulheres. Porque se eu não tomar a vacina da HPV, eu vou ter que... Eu posso desenvolver certas doenças que vão me levar para um câncer. E isso é uma ferramenta de controle. E pode-se dizer que é como se fosse uma ferramenta de controle feminino. A mulher colocar um DIU ou controlar hormonalmente a si mesma para não menstruar. O que a gente escuta hoje nos discursos de Red Pill? Que além deles não gostarem de mulher, existe toda essa misoginia, um discurso de eu tenho nojo da menstruação feminina. O que mais feminino, biologicamente e simbolicamente, porque o simbólico vem do biológico, o biológico vem do simbólico e vice-versa, do que a mulher menstruar. Então, e os Red Pills, por exemplo, que eles menos gostam, e eles são muito misóginos, dessa menstruação feminina. Que nojo da menstruação, etc. Então, é como se a gente pudesse falar que, usando todo esse sistema que a gente está falando, fosse para fazer a mulher menos mulher, controlar a mulher. Então, tanto socialmente quanto, enfim, que a gente está falando simbolicamente, o homem interferir nisso, até na prática, é uma maneira de controle. Então, se a mulher toma anticoncepcional, ela não vai engravidar. Se a mulher usa DIU, ela não vai engravidar. Se ela não engravidar, o que acontece? Ela não precisa tirar licença maternidade, ela pode estar ali. Então, uma coisa que eu levantei que é muito legal para ampliar é que nenhuma ferramenta de controle é única e nada é uma coisa só. Então, existem duas maneiras de fazer esse controle. Ou você não deixa a mulher ser a mulher e se conectar com esse feminino que gera todas essas consequências que você está falando, e que é não engravidar, continuar trabalhando, continuar levando isso para o capitalismo, etc. Ou uma outra ferramenta muito forte do patriarcado, que sempre foi e diminuiu muito, vou engravidar essa mulher para controlar. Só que as duas coisas andam juntas, porque se eu tiro a mulher do mercado de trabalho e eu faço ela depender de mim financeiramente, eu controlo ela. Se eu coloco muito ela no mercado de trabalho e tiro esse feminino dela, eu vou controlar também, porque ela vira outro brother. Pro cara, ela vira outro brother que vai trabalhar junto com ele, que vai ter os mesmos gostos que ele. Então, essa masculinização da mulher também é boa pro patriarcado. Então, é tão boa no controle de levar pro extremo desse feminino que vai só engravidar e ficar em casa, vai virar mãe, então isso gera um controle, mas ao mesmo tempo, se você vira, gera um controle. A pegadinha tá aí, que muitas mulheres olham só simbolicamente pro eu não vou ser a mulher dona de casa, eu não vou ser a mãe, porque eu vou ficar só a mãe e vou ter esse controle, e vai tudo pro outro lado. Quando o que eu falei, o ideal é que tenha um meio termo, a mulher possa engravidar da maneira que ela quer engravidar, exatamente do jeito que ela quer, quando ela quer, sem ficar dependente financeiramente do marido, que é um desafio, a gente não está dando resultado com a resposta, é um desafio, como que isso vai ser feito, como que a mulher pode entrar nisso, mas ao mesmo tempo, se ela é iludida para ir para o outro lado e desequilibra esse masculino e feminino, ela fica só para ação, só para estrutura, e não olha para esse lado feminino, tem a consequência no físico da mulher. Fora que, né, a gente não pode esquecer, assim, que o fato de alguma forma, muitos homens, principalmente, a gente fala muito do público Red Pill, mas vamos até olhar fora, né, desse círculo do homem Red Pill, muitos homens ainda exigem, com muita manipulação, o não uso do preservativo, porque isso também é uma forma de poder, né? O poder do falo desencapado, o poder do falo natural, simbólico, que adentra essa mulher sem nenhum tipo de contenção, que é muito do que eles trazem no discurso, né? Então, porque a sensibilidade não é a mesma, mais. Então, vem muito desses jogos de poder
dentro desse discurso, que também de alguma forma vão colocando a mulher nesse lugar especial, muito entre aspas, né? Então assim, mas eu só tô com você, a gente não tá correndo risco nenhum. Pra que você quer isso? Pra que você vai exigir o preservativo? Não é a mesma coisa. Compelindo muito essa mulher a recorrer ao uso desses hormônios, porque, claro, é isso, ela quer, de alguma forma, e precisa escolher quando, como, se ela quer engravidar, querendo se prevenir, e muitas vezes deixando de lado totalmente o risco que ela está correndo em relação às outras doenças, né, citando de novo o HPV, por exemplo, mas para falar o menor dos problemas, assim, muito mais. Então, assim, quando a gente vai olhando para esse contexto que envolve tanto essa relação de poder ainda, que vem desses contextos todos que você está trazendo, olhando lá na ponta das mulheres que a gente está atendendo, é um caos completo, que vai resultar no que levou a gente a começar, né, todo esse assunto do começo do episódio, que são todas essas doenças psicossomáticas que a gente não vê nenhum tipo de consequências como essas, por exemplo, no público masculino. Primeiro, porque eles não têm um útero, não é mesmo? Então, vem todo desse processo e toda essa carga, realmente, que vem de um histórico muito profundo. Feridas muito profundas de gênero que a gente tem que olhar contextos históricos profundos. E nessa ponta que a gente está falando, né, olhando para como são as consequências dessas doenças, quando eu recebo as mulheres no consultório, e aí voltando para a gente fazer o link com o relato da Fernanda, da atriz, quando essa mulher de alguma forma esbarra nessas doenças, e isso ou vai para esse desejo de engravidar, e aí ela começa a entender a dificuldade que ela tem para engravidar, ou somente o sintoma ali da endometriose ou de uma outra doença, a primeira coisa que ela faz é procurar um médico, e a primeira coisa que muitos médicos fazem, posso tranquilamente dizer aqui para vocês, 90%, e ainda tô dando um crédito aí pequeno, porque, né, enfim, tem médicos que já estão olhando para isso. Mas a primeira coisa que esses médicos orientam é a inserção, de novo, de hormônios para conter esse sintoma. Muitas vezes médicos homens. A gente está com super casos aqui que a gente ouviu essa semana de pacientes mulheres que trouxeram esses relatos pra gente. A primeira pergunta que a gente faz é: você está sendo tratada por um médico ou uma médica? Porque ainda dentro desses 10% da classe médica que conseguem olhar para esses sintomas de uma forma mais profunda desse feminino, o que ainda salva são mulheres, são médicas mulheres olhando para isso. Muitos homens médicos têm zero conhecimento sobre isso, não estão interessados, até pelas parcerias médicas que ocorrem hoje, porque, para quem não sabe, todas as vezes que algum médico faz parceria com alguma marca de DIU que é colocada, ele ganha em cima disso. Existe uma porcentagem. Então, muitas mulheres não sabem disso, né? Conversando com uma paciente essa semana, ela falou que ela procurou uma médica mais humanizada e essa médica acabou abrindo a verdade ali para ela, de falar, olha, né, eu não me interesso, mas muitos médicos ganham com essa colocação. Então, a gente está falando de uma série de coisas. E, olhando para esse lugar do sintoma, que vai explodindo, literalmente sangrando nessa mulher, né, nessa ponta, a gente vai olhando, né, olhando para o vídeo, que é muito a relação que a gente queria comentar, quando esses médicos vão inserindo hormônios e medicamentos, sugestões, né, o relato dela fala muito de uma tentativa primeiro de congelar óvulos, porque de alguma forma o médico já trouxe para ela que os óvulos dela aos 38 anos já não tinham a mesma qualidade jovem. Então a gente vem de um histórico muito, que já está cada vez mais ultrapassado nesse sentido. Quantas mulheres vocês conhecem, públicas, não públicas, das redes de vocês, amigos, enfim, mulheres próximas a vocês, que engravidou pós os 35 anos, aos 40 anos, aos 40 e poucos anos? A gente está cada vez mais tendo esse índice maior. Por quê? A gente estava discutindo isso antes de entrar aqui. Porque é ainda a idade que essa mulher, do nosso momento agora atual, consegue ter minimamente uma consciência sobre o seu feminino, consegue minimamente conseguir um pouco de estabilidade financeira para poder se afastar de processos desgastantes de trabalho, né? Sair desse contexto de workaholic. Essa carga diminui um pouco e ela vai se voltando para ela vai buscando uma terapia, ela vai tendo, inclusive, mais dinheiro para poder buscar autoconhecimento, ela vai recebendo informação de conteúdos como esse, mas é sempre por volta dessa idade.
Então a gente começa a entender que sim, a gente tem um tempo biológico que a gente precisa olhar, né, para essa possibilidade em relação aos nossos hormônios, um ciclo que caminha aí, quanto mais a idade avança, realmente a gente tem que olhar para isso, mas desconstrói totalmente essa idade onde o mundo médico ou a sociedade diz para essa mulher que até dentro dela, nessa geração de vida, ela não é mais jovem, ela não pode mais, ela tem que cuidar disso. Eu acho que o ponto principal, a questão é sobre escolha e sobre pensar a quem serve aquilo que a gente está fazendo. Então, sim, você pode como mulher, eu encarnando a mulher, eu posso como uma mulher ir para o mercado de trabalho e trabalhar minha vida inteira e não querer ter filho, é uma questão de escolha. E eu posso sim querer ficar em casa, eu posso querer sim querer ser dona de casa, ser mãe, e tudo bem também. E eu também posso ser uma mãe que trabalha e que cuida do meu filho e se vira. Que tem mulheres que não têm escolha de fazer isso. Elas necessariamente vão trabalhar e necessariamente vão ser mães e ficar dentro de casa. Isso tem uma gama de consequências. Então eu acho que se fosse para dizer por que a gente quis falar sobre isso e para que serve é não dar uma resposta, porque não existem respostas. Isso é o começo de um pensamento crítico, de olhar para isso e falar sobre é uma escolha, não é uma escolha. E a quem serve isso? A quem serve ir uma coach, mulher, teve agora uma polêmica, eu nem lembro mais o que é, ir para, ou um coach masculino ir para um congresso e falar, porque é isso, conquistar o mercado de trabalho é a libertação da mulher. E a mulher entrar nesse sistema que a gente estava falando de se identificar com esse masculino e esquecer esse feminino e ter consequências muito graves para ela fisicamente, ou também engravidar ser um estandarte. Engravidar também pode ser uma luta para a mulher hoje, que é isso que você está falando, a gente olhando a mulher com 35 anos que entende que ela não precisa entrar em relacionamentos abusivos, que ela descobre uma pessoa que minimamente vai dar alguma estrutura para ela, emocional e etc, um parceiro de verdade, com condições financeiras, já lutou ali, já foi, que queira lutar por esse feminino a partir dessa gravidez, que é essa simbologia que ela entende, também pode ser um lugar de luta para a mulher. Então, um lugar de luta pode ser conquistar o mercado de trabalho e um lugar de luta também pode ser engravidar. E fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas o importante é olhar a quem serve o discurso. Então, o discurso que você vê no Instagram de que você tem que ser, a mulher só vai conseguir ser, se libertar para ir para o trabalho por isso, aquilo. Você olha para o discurso e olha a quem está servindo aquele discurso. É um dono de empresa? É uma empresária? É uma pessoa que já está identificada e não está olhando e está jogando essa sombra para outras mulheres? E a quem serve? E olhar e falar assim, tá, mas eu tenho a minha escolha. Então, eu acho que no final é sobre isso, sobre escolha e sobre a quem que está servindo aquilo. Porque foi como a gente falou hoje, existem essas duas estruturas do capitalismo e do patriarcado que estão hoje e existe essa necessidade de ir correr atrás, tá até aqui o livro, Mulheres Costas com os Lobos, e ir atrás dessa simbologia e do que significa esse feminino, que de novo, pode ser, o feminino pode estar dentro do homem e o feminino pode estar dentro da mulher. Mas o que significa esse feminino? Que não é o que o patriarcado e o capitalismo estão dizendo para você que é esse feminino. Basicamente, né, para resumir, o contexto todo que levou a gente a refletir, né, depois vocês veem o conteúdo completo, mas assim, a história o relato que eu escutei da Fernanda Paes Leme, basicamente ela veio tentando engravidar desde os 38 anos, aos 38 ela teve esse recado médico de que ela não tinha óvulos mais tão jovens e que era importante ela fazer um congelamento de óvulos. Ela tentou várias vezes fazer o processo, para quem não sabe, é um processo extremamente desgastante para a mulher, doloroso, interfere muito no emocional dela pela quantidade de hormônios que se toma, não é um processo fácil e gostosinho, mas muito incentivado pela indústria médica, porque o custo disso é altíssimo. Para quem não sabe, os custos de congelamento de óvulos geram em torno de 10 a 20 mil reais, dependendo das empresas que se faz. Então ela tentou fazer esse processo, desistiu no meio do caminho porque ela não aguentou a carga emocional desse processo, abriu mão e começou de fato a fazer tentativas de engravidar, descobriu um problema no endométrio dela que levou ela a fazer várias consultas médicas, interferências de medicamento para tratar esse endométrio, antibióticos, hormônios, enfim. Todas as vezes que ela voltava ao médico para ver se ela estava tendo resultado,
não estava tendo resultado algum. E nesse relato, de novo, estou fazendo um recorte, não conheço profundamente a história de Fernanda Paes Leme, mas acho o recorte muito importante para outras mulheres se espelharem, porque tem muito a ver com os relatos que eu escuto. Eu não vi no relato nenhuma conexão com o processo emocional, tudo relacionado à parte médica, né? Eu fui no médico, o médico me falou isso, eu tomei não sei quantos antibióticos, não sei quantos remédios, raspagens, biópsias, processos extremamente invasivos para a mulher, agressivos, traumáticos, né? Assim, no vídeo, claro, ela tá muito feliz, porque agora ela tá grávida, mas assim, a consequência desse tipo de procedimento, desses procedimentos é gigante. Então foi fazendo ali, não foi trazendo nenhum contexto emocional para isso. Claramente, é uma mulher que tá super aí, independente no seu trabalho, trabalhando um monte, né? Se jogando pra caramba nesse processo profissional que o David estava falando, né? Da mulher hoje se doar. Tinham relatos muito importantes da carreira dela de muitos anos atrás, de relacionamentos amorosos muito catastróficos e duvidosos que ela se envolveu, no sentido de parceiros extremamente complicados, relacionamentos complicados, dificuldade para se relacionar. Então a gente vai entendendo essas conexões que eu fiz no começo, né, do quanto esses abusos tóxicos têm interferência nesse processo. A interferência dessas medicações todas não fazendo nenhum tipo de efeito. Ela teve uso de DIU por bastante tempo também, o quanto esse processo foi doloroso, para, no meio desse processo, em 2 anos ali de tentativa, dos 38 aos 40, em semanas seguidas, que ela vinha inclusive aumentando as doses de antibiótico para tratar as dores e processos que ela estava tendo no endométrio, ela engravidou. Super surpreendendo a classe médica, né? Assim, e até surpreendendo mais ainda porque a quantidade de medicamento, antibiótico que ela estava fazendo ali, o uso podia ter prejudicado e muito essa gravidez natural que ela teve. Então, isso é importante a gente trazer, todos esses contextos que a gente está compartilhando aqui com vocês, né? De abrir essa reflexão será que no contexto que a gente está hoje, de consciência desse feminino e desse masculino, da mulher poder, de alguma forma, olhar mais para ela, para esse lugar de escolha sobre a utilização de hormônios, pesquisar médicos que já estão olhando para isso, sair desses contextos tradicionais e conservadores, cuidar da sua parte emocional, busquem terapeutas que de alguma forma investiguem as conexões psicossomáticas da sua doença. Não basta só você contar o sintoma para o seu terapeuta. A gente tem falado sobre isso, né? E toda vez que eu compartilho isso com o David, principalmente depois que o David começou a atender muitas mulheres, a pergunta que ele sempre traz é: por que ninguém fala sobre isso? Mas de novo, a quem interessa esse discurso? Sim. A quem? A nós mulheres, gente. Então é a gente que tem que correr, é a gente, mais uma vez, que tem que buscar para o nosso próprio benefício. Será que, de fato, os nossos óvulos não estão tão jovens? Né? Assim, será que, de fato, a gente está no momento onde a gente precisa começar a aceitar de que a gente não tem mais essa potência interna? E eu não estou dizendo só para ter filho, não. Porque ter filho é a escolha, se quiser, né? Eu mesma não tenho filhos, então, assim, olhar para essa potência que também vem de toda essa energia uterina, que é criativa, que é a nossa potência no mundo, o nosso melhor momento, talvez, próximo dessa idade, onde as consciências estão mais estáveis, onde a gente tem mais acesso. Será? Quem determina isso para nós mulheres? Quem determina sobre os nossos processos, sobre o nosso corpo, sobre o nosso sintoma? Se a gente não começar a olhar para isso, a gente está cada vez mais caminhando para um uso excessivo de medicalização, sem esses conhecimentos profundos, sem olhar de fato não só para o sintoma, mas para onde nasce o sintoma. Onde nasce o seu sintoma? Né? E aí, essa semana eu peguei 3 casos no consultório vindos de outros terapeutas, de outros psicólogos atendendo essas mulheres, e que eu perguntei para elas, assim, a sua terapeuta, o seu terapeuta perguntou para você sobre a raiz do seu sintoma? Conectou o seu histórico de vida, de relações, seu contexto emocional à sua doença? E as respostas foram não. Então a gente de fato precisa muito falar sobre isso, e os terapeutas também precisam se aprofundar, homens e mulheres, não só as terapeutas femininas, né? Assim, ter o conhecimento é poder. Eu acho que para os homens, tanto os que estão em um relacionamento quanto os que não,
questão, isso é caráter educativo, busquem conhecimento. Busquem conhecimento, igual o ET Bilu. Busquem conhecimento. Buscar conhecimento, buscar entender coisas além de si mesmos. Fora que o homem não busca conhecimento nem sobre o próprio corpo. Então, se eu for fazer uma escadinha, busquem conhecimento sobre o seu próprio corpo, busquem conhecimento sobre a sua psicologia, sua psique, seu emocional, principalmente, e busquem conhecimento sobre como que o corpo feminino funciona, como que o aparelho emocional da mulher funciona. E aí é sobre escolha, sobre patriarcado, sobre tudo, e é muito difícil entrar na cabeça de um homem que esteja tomado nisso, mas o quanto você está identificado com o seu masculino para ser só o masculino, sem entender esse seu lado que pode ser mais sutil e mais acolhedor como o feminino, que às vezes é uma fuga. Então, se eu não quero entender a minha esposa, eu não quero entender minha companheira, porque eu não quero entender esse meu lado, então eu quero ficar só compartimentalizado num lado só identificado com um lado, porque tá bom, porque tá confortável. O homem que manda no mundo, a gente tá no patriarcado, afinal, a gente não tá no matriarcado, já passou. A gente está em busca de outro lugar, está em busca da autoridade, está em busca de outra época, de outra evolução. E converse. Faça repertório feminino na sua vida. Não só em relacionamento, mas também com as amigas, com a mãe, com as avós. O que você passa? Por que você passa? Se a mãe já passou de determinada idade, já entrou na menopausa, como que funciona a menopausa? Como que funciona a menstruação? Por que tem a menstruação? E pode parecer besteira, mas eu tenho certeza que tem muito homem que não faz ideia e não aprendeu, não absorveu na escola. Aí a gente não vai falar sobre o sistema de educação, mas que não sabe como as coisas funcionam. Então, se não sabe como as coisas funcionam, como que ele vai ter empatia, como que ele vai tratar. E isso eu estou falando, inclusive, com as pessoas, os homens mais progressistas e um pouco mais em desconstrução. Que mesmo esses não fazem ideia de como as coisas funcionam. Então, não adianta falar, não, amor, estou empatizando com isso aqui, mas não fazer ideia do que está acontecendo. Então, um DIU que vai te impedir de ter um filho e estragar a sua vida, homem desconstruído, esquerdista e, enfim, e progressista, não necessariamente vai ser bom para sua esposa. Acho que é isso, né, gente? Acho que tem bastante conteúdo para a gente refletir. A gente quer deixar os nossos contatos abertos, porque a gente sabe que é um tipo de tema super complexo. A gente poderia ficar aqui, acho que 10 horas falando sobre isso e ampliando e refletindo. Não falaria sobre tudo, não estaria... E, enfim, eu falei, conclusão, acho que não tem uma conclusão. E são questões abertas para todo mundo poder olhar para isso e do porquê que eu estou passando por isso como mulher e porquê que eu estou passando por isso como homem e abrir esse leque para esse caráter criterioso e de pesquisa e de um pouco de curiosidade que a gente acaba não tendo. Acho que isso, para fechar, trazer essas ampliações, né? Esse é só um dos temas que precisa de ampliação e dessa conexão de feminino e masculino, dessa união para a gente olhar esses temas e todos esses processos que se conectam e a gente ouvindo nossos pacientes e trocando sobre esses casos no consultório, ampliou mais ainda a vontade da gente fazer processos de autoconhecimento que envolvam todos os públicos, que não só abracem o feminino, né, que era um pouco da raiz que eu já conduzia dentro do processo da ametista, mas ampliar isso com o David para a gente fazer agora um processo importante de imersão, onde homens também podem participar, homens trans, mulheres trans, todo tipo de gente, todo tipo de pessoa. É importante que a gente se abra. Eu sei que as mulheres têm muita resistência ainda em abrir espaços de autoconhecimento para que os homens cheguem, e os homens também têm muita resistência em chegar, mas a gente precisa, essa troca que eu e o David a gente tem na nossa casa, né, que é muito essa proposta aqui do podcast, como se vocês estivessem ouvindo de fato a nossa conversa atrás da porta. A gente estava, antes de gravar aqui, minutos refletindo sobre isso, e vamos gravar porque é importante. É isso que a gente quer levar para casa de cada pessoa, né, amor? Acho que é importante. Por isso que tá todo mundo convidado para a nossa imersão, retiro que a gente criou, misto, e com base no estudo que a Ari falou, ano que vem, em março, de 15 a 17 de março, chama Romã. Todo mundo pode ver, vai ter os links no YouTube, se esse vídeo para o YouTube, no Instagram. Esse vídeo vai ser publicado no Instagram do nosso projeto da oficina. E todas as informações vão estar no site, todas as informações vão estar nos nossos perfis. Mas é esse retiro que vai convidar homens e mulheres e todas as pessoas que se identificam como homens, se identificam como mulheres,
para criar essa egrégora, assim como a romã, que tem as sementes bem grudadinhas, então a gente vai criar essa função, essa egrégora de compartilhamento e de conhecimento, para todo mundo conhecer um pouco mais de como que a gente faz isso, então não é só, são várias coisas, então é para as pessoas descansarem, terem esse autoconhecimento, ao mesmo tempo aprenderem muita coisa com a gente, que a gente tem muita coisa para aprender e para passar para as pessoas com tudo isso que a gente está falando. É isso, gente. Então, se abram ao novo, a gente só vai provocar mudanças significativas para os próximos anos se a gente fizer as coisas de forma diferente, se a gente não fizer o mesmo, né? E assim, eu sei que as mulheres são muito mais caminhantes e buscadoras desse autoconhecimento nos últimos anos, mas é importante que a gente mude esse cenário. Não que os espaços de feminino não continuem existindo, né? Lugares de autoconhecimento para a gente ouvir profundamente as feridas de gênero que a mulher traz. Mas a gente também precisa se abrir para processos de comunhão, de integração cada vez mais para a gente provocar essa mudança. Esses conhecimentos, essas reflexões precisam chegar até o masculino. A gente precisa contar essa dor profunda, contar desse sintoma, trazer profundamente nossos processos emocionais, como a gente se sente nesses abusos, nessas interferências, e também permitir um pouco dessa escuta, porque muitos homens, né, também não tiveram a possibilidade de adquirir esse conhecimento e agora isso está sendo possível. Então, é um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, para a gente construir junto e para a gente provocar essa mudança. E os espaços de vivência, retiro, que trazem isso de forma presencial, que trazem na vivência de corpo, que trazem o retiro, né? Se retirar do que é comum, se retirar do ambiente comum e ir para algo diferenciado para depois a gente poder retornar. É exatamente essa proposta. Refletir, abrir partilha, provocar mesmo incômodo, né? Que isso gera, de repente, quando o masculino ou o feminino traz algo que incomoda, com um tipo de liderança psicológica e terapêutica importante, é que vai trazer tudo isso para que a gente consiga cada vez mais levar esses assuntos para frente, ampliar nas rodas, nos amigos, na família e tudo mais. É sempre tudo com muito amor. Sempre tudo com muito amor. A gente espera vocês aqui no podcast É Muito Amor nos próximos episódios e também na imersão romã em março do ano que vem. Todos serão muito bem-vindos lá. Tchauzinho.